Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Sejam boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Batente na Rádio. Esse programa que vai conversar com vocês sobre a arquitetura e todas as suas vertentes. Nós conversamos o programa de hoje com essa brincadeirinha dessa frase do retorno que todo mundo já conhece, porque quem segue a gente percebeu que esse programa era para ter acontecido na semana passada, mas quem nos segue nas redes sociais viu que não tinha condição desse programa ter acontecido naquele dia. Mas a partir de hoje, a gente vai estar aqui toda terça-feira, às 19h30. A gente vai ter esse encontro marcado aqui nos estúdios da Rádio Ceará News. Eu sou o Ricardo Leon, estudante de Arquitetura e Urbanismo, e faço parte do projeto Batente. Olá, amigos e amigas do Batente. É o seguinte, minha voz está meio falha, mas me perdoem. Como hoje é o primeiro, eu vou falar um pouquinho do que é o Batente, que na verdade é bem simples, é uma plataforma colaborativa, onde a gente pretende regionalizar a arquitetura, assim, achar quem faz arquitetura aqui, quem estuda arquitetura aqui e quem pode colaborar com a arquitetura aqui. Então, quem ainda não conhece o site, entra lá, dá uma olhada nas nossas redes sociais, que é bem bacana. Eu sou a Jade, recém-arquiteta, e é isso aí. Oi, pessoas. Eu sou a Ariane Lima, sou arquiteta também do Batente. E eu acho que a Jade já mencionou tudo que o projeto Batente é, né? O que a gente faz. E agora a gente pode começar até para apresentar o que a gente vai falar hoje, né? O que a gente vai conversar. A proposta do Batente na Rádio, como o Leon falou, é ser um programa de toda terça-feira aqui, ao vivo pelo Facebook, tanto pela página do Ceará News, da Rádio Ceará News, como a página do Projeto Batente. E hoje a gente vai começar conversando quais são as expectativas e quais são as realidades da arquitetura, né? Do mercado de arquitetura, ou como é que a gente entra na faculdade, quais são as nossas ideias e tal, se isso muda durante o decorrer do curso, e como é que isso se torna depois que é formado, né? Quais são as realidades que a gente tem que enfrentar na profissão de arquiteto. E hoje a gente tem os nossos convidados, o arquiteto Ricardo Muratori, a arquiteta Karine Diógenes e o estudante de arquitetura Raoni Bernardo. Eu vou dar só uma introdução, estou meio gaga hoje. Uma introdução sobre esses três convidados que a gente tem muito prazer de ter chamado vocês, de vocês terem aceitado, ter vindo aqui conversar com a gente. O Ricardo Muratori, ele é arquiteto e urbanista pela UFC, formado pela Universidade Federal do Ceará. Ele já foi professor convidado da UFC também, e tem alguns projetos que são marcantes na cidade hoje em Fortaleza, né? Como a revitalização da Beira-Mar, que ele ganhou o concurso nacional de projeto de revitalização da Beira-Mar daqui de Fortaleza, o mercado dos peixes aqui de Fortaleza também, e tem alguns projetos em Sobral, como o mercado de Sobral e o Shopping Norte Shopping de Sobral também. A arquiteta Karine Diógenes, ela é professora da Unicet, e ela é formada pela Unifor, né? E é mestre em... Deixa eu fazer minha cola aqui, minha pesca. E ela é mestre em arquitetura e urbanismo também pela Universidade da Mackenzie, né? Em São Paulo. São Paulo. E é especialista também em gestão ambiental pelo IFCE, né? O estudante, né, o Raoni também, que está aqui presente, não pode ser esquecido, né? Porque também vai ser um profissional no futuro, né? Ele acabou de entrar no curso da arquitetura e urbanismo, está cursando pela Unicet também, né? Terceiro semestre, e bem novinho, né? 19 anos, vai aprender muito ainda, né? Graças a Deus. E eu acho que é isso, né? Como
todos aqui do Batente já se introduziram, né? Já apresentaram vocês. Acho que a gente pode começar e eu vou dar a palavra à Jade. Então, a gente vai começar falando sobre entrar na faculdade, porque a gente entra na faculdade achando muita coisa, querendo muita coisa, às vezes nem tanto, mas entrar na faculdade é uma coisa, permanecer na faculdade é outro pensamento, e quando a gente sai da faculdade é completamente diferente, e quando a gente já tem a experiência como morador, assim, eu imagino que já seja outra visão. Então, assim, a gente vai agora, a princípio, pedir para cada um falar um pouquinho, assim, dessa coisa de entrar, sabe? De fazer arquitetura. Por que fazer arquitetura? Vai lá, Raoni. Vamos iniciar com o Raoni, que acabou de entrar na faculdade, então a gente vai ter uma visão logo de início, que é uma das chaves principais dessa conversa. Por favor, Raoni. Primeiro, boa noite, gente. Boa noite aí, boa noite, ouvintes. Né? Primeiro, agradecer o convite de vocês, do Projeto Batente, e a Rádio Ceará também. É muito bom estar aqui representando a minha classe de literalmente, estudante, literalmente. Que responsabilidade. Mas, sendo bem direto, resolvi entrar em arquitetura, porque eu resolvi entrar em suma, porque eu vi a possibilidade de criar. E não só a possibilidade de criar, mas criar para pessoas. Eu acho que, assim, eu me encanto com desenho, me encanto com matemática, me encanto com a literatura, a filosofia, a física, mas juntando tudo isso, eu sei que a arquitetura, ela vai materializar isso tudo, mas o que mais me encanta é essa relação com as pessoas. Então, foi o principal motivo pelo qual eu escolhi esse curso. Se não fosse isso, ia ser música. Então, foi por isso mesmo. E eu acho que é bem do tema que a gente está falando, né? Essa questão das possibilidades. Sim. A gente sabe que... Eu já vou logo entrando no tema. À vontade. A gente sabe que o mercado de arquitetura, por exemplo, um deles, ele é guiado por uma situação econômica, principalmente, do país que a gente está vivendo hoje. Não só hoje, mas marcado por datas, marcado por períodos na história. E a gente sabe que quando a economia está boa, teoricamente, e a construção está boa e mais emprego, a gente também sabe que quando a economia está baixa, está ruim, existem menos construções, menos empregos, isso teoricamente, né? E será mesmo que a gente está em crise? Ou, não sei, parece que a crise ela se torna necessária em alguns períodos da história. Porque se você está bem ali, tudo bem. Você está naquele caminho, você vai chegar em algum lugar. Mas se alguma coisa der errado, você vai continuar naquele caminho? Ou você vai abrir novas possibilidades? Eu acho que eu vi bem isso no começo Bem que é um jeito curso. de reinventar as coisas. Isso, assim, exatamente. Né? Reformar, isso. Renovar, assim. E aí eu fui vendo essas possibilidades. E eu espero um cenário mais promissor de agora em diante, né? Eu creio nisso. E é por meio dessas possibilidades que a gente vai vendo tudo isso. Raoni, essa visão que você tem em relação ao mercado, né? Tu acha que é uma visão geral dos outros colegas também dentro da faculdade? Sim, geral. Eu como estou representando o pessoal, né, do começo agora, eu não podia dar a minha opinião, só a minha opinião. Então eu pesquisei e falei com alguns amigos, alguns colegas. Muito bacana, bem. bacana. E, né, para dar um geralzão do que é que eles achavam. Enquete do Instagram. E aí eu percebi que eles se preocupam muito com a parte do estágio, exigem muito no estágio, tem muita coisa. Antes era só AutoCAD, agora eu tenho que aprender um monte de coisa, entendeu? Pronto, tenho que aprender a falar inglês. Pronto, aprender a falar inglês é o básico hoje, né? Sim. E tem estágio já que
tá... que foi, É porque eu sou a pessoa que menos sabe falar inglês na vida. Eu tenho que falar essa piada. Eu só conheço uma música em inglês e é pegadinha do inglês de Aviões do Forró. Pois é. E eu me deparei muito com isso, mas todos disseram pra mim, não, o cenário, na minha opinião, na minha visão, eles dizendo, tá promissor, daqui pra frente são períodos. Daqui a 4 anos, quando eu me formar... Pior que tá, não vai rolar, né? Pior do que a realidade, né? Exatamente. Não subestimem. Mas eu acho Por que favor. a arquitetura e o urbanismo, né? As duas vertentes, tem muito disso. Tem aquele... A gente chega no fundo do poço, né? Que não tem emprego pra Pronto. ninguém. É aí aí. depois a gente consegue ver um novo horizonte, né? É Pra no começar. sufoco que a gente consegue ver novos horizontes, entendeu? Hoje o cara consegue trabalhar, tem urbanismo, paisagismo, tem arquiteto que consegue trabalhar fazendo cenário para teatro. Cenário... Cenografia. Isso, exatamente. É muito legal isso, porque a pessoa quando se vê num ambiente fechado, é aquela história, não, arquiteto vai fazer projeto, vai fazer casa, pronto. O engenheiro vai fazer prédio. O cara que está se formando em direito vai ser advogado. Hoje não tem mais isso. A gente, num cenário sufocante, a gente se vê obrigado a explorar novas áreas, entendeu? Na minha opinião, é bem isso. Muito bem abordado. Obrigado. Show. Vamos passar a palavra, por favor, à nossa amiga Karina. Bom, primeiro, porque arquitetura? Sim. Gente, não foi bem assim um sonho da vida. Foi um contexto. Sempre gostei da engenharia ambiental, engenharia florestal, mas não tinha no Ceará. Gostava do direito, mas muito no viés direito ambiental, direito urbanístico municipal, direito imobiliário. E aí todo mundo dizia, Karina, mas quem faz direito não gosta muito disso. Isso são cadeiras optativas do direito. Gostava muito de geografia. E minha família é basicamente de engenheiros mecânicos, agrônomos, civis. Então a tecnologia sempre foi muito forte na minha vida. E a arquitetura entrou como meio que... Não é geografia, não é engenharia ambiental, não é engenharia florestal, não é direito ambiental, mas tem um pouquinho de tudo. E então já entrei nessa pegada no meu tripé, que eu digo que é um tripé até hoje, né? São 18 anos entre graduação e formatura. Paisagismo, urbanismo e meio ambiente. E mantenho-me nesse tripé, graças a Deus, assim, o mundo foi me conduzindo nesse tripé. Eu acredito claramente que a gente está numa crise porque eu entrei na graduação que tinham 2 cursos no Ceará. E a gente tinha estágio remunerado no primeiro semestre da graduação, então estava no boom da construção civil no país, né? Tinham muitos financiamentos de grandes obras, casa própria, e isso reverberava de uma forma positiva para toda a cadeia, até o estagiário do primeiro semestre. Hoje eu acompanho meus alunos que estão se formando e estão com dificuldade de ter estágio mesmo não remunerado, então, num universo aí de 18 faculdades no Ceará, se eu não me engano, 16, 18. Mas eu também acredito, como vocês comentaram aqui, né, o Raoni, Jade, que é na crise que a gente se reinventa. Então, assim, a arquitetura tem um amplo leque, um amplo guarda-chuva, e paisagismo, urbanismo, meio ambiente, patrimônio, restauro, interiores. E tudo isso tem o planejamento, o projeto, a execução e a manutenção, né? Tem tudo que é instalação predial. E tem umas áreas que eu brinco com o arquiteto, ele não está contente com o nosso universo, que são as 12 macro-áreas. A gente ainda vai invadindo a seara das profissões que não estão tão bem regulamentadas ainda. E vai para o design de joias, e para o design de bolsa, e para o design de sapato, e para o design do chapéu, e para os doces, e para o cenário, e para a fotografia. Então, vai expandindo muito a tenda, né? Então, o que eu ouvi a vida inteira dos meus pais, dos meus professores, e que eu digo hoje para os meus alunos é que a gente nunca pode estar achando que sabe tudo, né? Tem que estar sempre em evolução. E eu acho que esse mercado com mais concorrência, com a crise grande, isso é imprescindível, né? Tá sempre atento ao que está acontecendo e melhorando e evoluindo, porque existe a crise, mas todo dia tem gente comprando, vendendo, construindo. Então, tem alguém trabalhando. E pode sermos nós. Acho que
Isso. Uma dúvida um pouquinho em relação a isso, sabe? Como você falou, que na crise a gente se reinventa e por isso nós vemos hoje muitos arquitetos exercendo outras funções que não exatamente seja da arquitetura, né? Essa relação do design gráfico, como por exemplo, né, que você citou, é uma profissão que ela não tem um conselho, não é fiscalizada e por isso a profissão ela foi meio que, infelizmente, foi ficando meio banalizada, digamos assim. Não sei se a palavra seria tão correta essa. Mas o fato de ter esse acesso dos arquitetos exercendo outras funções, a gente vê alguns arquitetos não priorizando a arquitetura em si, a edificação em si, e está indo para outras áreas. Você acha isso positivo? Eu acho positivo. Eu acho que tudo que a gente faz profissionalmente, assim, realmente se dedicando de corpo e alma, respeitando o cliente, respeitando uma ética de mercado, eu não vejo problema, assim. Tem até prédios lindos aqui em Fortaleza, muito bem feitos, assim, arquitetonicamente, de arquitetura de interiores, de paisagismo, que não tem uma comunicação visual legal e que a gente se perde. Eu me perco como pedestre e também me perco dentro do carro. Não encontro a entrada, não encontro a saída. E, às vezes, uma comunicação visual interessante e com preço legal, que para o empreendedor resolve muita coisa. Então, acho que o que a gente aprende muito na arquitetura, pelo menos deveria aprender, que tem um prazo, que tem um orçamento, que tem um cliente, que tem uma legislação, e a gente tenta fazer o melhor possível dentro desse cenário, que nunca é o que a gente queria, de orçamento, de prazo, né? Mas, então, eu acho que o arquiteto, com conhecimento de cores, texturas, luz e sombra, formas, softwares, consegue fazer uma comunicação visual legal e concorrer em pé de igualdade com o design gráfico, com o publicitário, assim, não vejo, assim, grandes problemas acho que isso é meio que um mercado atual, né? 2018 no mundo inteiro. Eu entendo assim, né? Não que seja uma verdade absoluta, é o meu entendimento. Ótimo. Antes da gente passar a fala para o Ricardo Muratori, a gente queria também dar um aviso. Nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo pela página tanto do Facebook do Batente quanto da Rádio Ceará News. E se vocês quiserem perguntar algumas coisas para a gente colocar aqui na mesa para conversação, pode mandar, ok? Por favor. E assim, o pessoal do Instagram, a gente está vendo aqui que tem um pessoal, mas a gente não consegue mexer em tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, perguntas, melhor pelo Facebook e Instagram, a gente não está vendo vocês falando, perguntando, mas no Facebook dá bom, pode perguntar. Ótimo. Então, vamos ouvir agora, por favor, a palavra do arquiteto Ricardo Muratori. Ok. Primeiro, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. Eu não conhecia ainda, mas certamente virarei fã e vou acompanhar agora por diante. Quanto à questão de por que a gente se dirigiu para essa área profissional, né? Na verdade, você é obrigado a tomar essa decisão muito cedo, né? Sem as informações precisas sobre a profissão. Você tem uma ideia meio nebulosa sobre a profissão. E eu tinha essa ideia absolutamente nebulosa e romântica sobre a profissão, mas eu só vim entender por que mesmo que eu intuí que queria fazer arquitetura, quando uma vez eu fui já arquiteto de muitos anos, fui convidado para falar naquelas feiras profissionais que os colégios fazem, né? E aí uma pessoa me perguntou como é que eu sei que eu dou para esse negócio, né? A pergunta foi bem assim. E eu me senti muito representado por aquela pergunta, porque era uma dúvida que todo mundo tem. E ali naquele momento que eu fui entender por que eu tinha feito arquitetura. E respondi para ele o seguinte: olha, se você tem uma visão cartesiana do mundo, assim, objetiva, física, matricial, matemática, não faça arquitetura. Se, por outro lado, você tem uma visão carregada de subjetividade, do mundo da arte, do espírito, das sutilezas, etc., também não faça arquitetura. Agora, se você não sabe exatamente do que você gosta, eu me identifico. É uma boa indicação que você deve fazer arquitetura.
Foi a minha visão também. Então, é exatamente isso. E por quê? Porque a arquitetura é um lugar que você tem que saber um pouquinho de muitas coisas. Sim. Você tem que ter múltiplos interesses. Então, tudo vira projeto, né? Na verdade, um projeto é um trabalho de síntese. Depende dos seus inputs que você vai acumulando durante a vida e aquilo, depois de um processo mágico, assim, não é que ele seja mágico, é porque ele é difícil de mapear. Ele tem uma lógica, mas você não consegue mapear. Aquilo se junta numa caixa preta qualquer e vira um projeto. Sim. Então, um arquiteto tem que cuidar muito bem da sua biografia intelectual, porque é isso que vai virar projeto, né? Então, eu gosto de pensar que eu posso ler Dostoiévski, aquilo vai dar subsídios para o projeto, mas também eu gosto do Walking Dead. E aquilo vai dar subsídios para o projeto, né? E eu posso ver uma série e posso ler Machado de Assis e tudo isso vira projeto. Sim. Isso é um privilégio da nossa atividade, extraordinário, em que tudo que você experimenta sensorialmente, intelectualmente e tal, vira projeto, né? Isso é muito legal. E então eu concluí, porque na minha família não tinha nenhum arquiteto, todos eram normais. Eu fui o primeiro a fazer. Hoje já tem alguns outros que foram contaminados por essa loucura também. Já tem mais uns primos, etc., que foram fazer depois. Mas o fundamental é isso, é gostar de muitas coisas. E eu acredito piamente que a profissão ainda continua sendo uma profissão de generalistas, né? Você ser um especialista em arquitetura é meio dar um tiro no pé, né? Eu gosto de saber cada vez mais coisas com uma profundidade relativa muito baixa. Durante muito tempo eu achei isso que eu era um defeito, que eu era um picareta, a enrolar todo mundo e tal, porque eu não sabia das coisas com profundidade. E depois eu fui descobrindo que era isso mesmo. Né? É o fundamento da profissão. Então eu costumo dizer, a gente faz muito sucesso nos aniversários, né? Os arquitetos, porque você fala de um monte de coisa, aí você chega numa roda, o cara tá falando de cinema, aí você já mete ali a fotografia, que tal, papapá, outro fala de informática, outro fala de história, aí você vai falando com o único cuidado que não pode, você tem que perceber se tem alguém naquela roda que entenda realmente daquilo. Porque se tiver, é melhor você passar para outra roda. E aí você vai borboleteando na festa e se dá muito bem, via de regra, né? Então, fundamentalmente é isso, é gostar de muita coisa. De qual grupo você pertence? Estou aqui, estou no meio. Somos de todos. Isso, exatamente. Porque o projeto é isso, né? Você é um coordenador de demandas. Sim. O projeto tem milhares de demandas. Então, você tem que saber um pouquinho de estrutura, um pouquinho de comunicação visual, um pouquinho de instalações e saber da cultura local, do lugar onde você está trabalhando, do clima e tal. Então, é saber de muita coisa. E não dá para você ser especialista em tudo, né? Então, é melhor saber mais ou menos, assim, um monte de coisa. Exato, a questão do projeto, de tudo ser projeto, né? Tudo. Eu estava conversando com um professor da gente e quando eu estava definindo o meu tema do TCC, né? Aí eu ficava me pegando, mas eu tenho que ter um edifício, né? Eu ficava aquilo. E aí, eu necessariamente tenho que projetar um edifício? Eu queria fazer um estudo social, porque na minha visão sempre foi o arquiteto, ele estuda o edifício, ele constrói e tal, mas ele, acho que antes de tudo, ele estuda a sociedade, né? Ele trabalha para a sociedade. O cliente da gente são as pessoas. Então, como eles vão se comportar e como que a cidade está recebendo eles, isso é um objeto de estudo da gente. Aí, eu conversando com esse meu professor, ele pegou e disse, Ricardo, as pessoas têm que parar de pensar sobre TCC, né, sobre TFG, que projeto é apenas edifício. Não. Se você fizer um estudo social
que você apresentar no final, um produto, talvez um mapeamento, talvez um estudo mesmo que só da sociedade, por mais que tenha esse viés mais social, mas aquilo é um projeto. As pessoas têm que parar um pouco de pensar que é apenas edificação, não que elimine, claro que não, né? Não vamos ser só, agora vamos ser só socialistas, não. Você vai ter essa visão social, mas você vai estudar como que a cidade, sociólogo, como que, é verdade, como que a cidade se comporta, né? Então é exatamente isso. Eu acho que mesmo quando você desenha uma edificação, essas coisas estão todas presentes, sim. Né? Não é como a gente estava conversando aqui há pouco, que você vai iniciar um projeto, aí você fica assim na posição de lótus, né? E tentando captar os eflúvios do divino. Não é isso. Mas se você tiver tido, ou se você tem uma vida intensa do ponto de vista intelectual, né? Se você ouve muita coisa, você lê muita coisa, você experimenta muita coisa, vai a muitas festas, vai a muitas festas, conversa muito, né? É legal que... Nessa parte aí a gente tá ok. Tá, né? Pronto. Já é um grande passo, né? Eu tive uma professora querida, muito querida, que ela dizia que a gente não tem como tirar nada da cabeça se não botar antes. Isso, exatamente. E aí, de vez em quando, eu me lembro, eu até tenho que dizer para ela que eu uso essa frase dela até hoje, né? É, exatamente isso. E essa vivência, é legal isso. Isso é uma dádiva e uma maldição da profissão. Porque, em compensação, você não desliga nunca. E você tá meio que sempre se sentindo Sempre. devendo, né? Isso. Mas eu acho também, até como a gente conversou agorinha, né? Que quando a gente não tá mais se sentindo um pouquinho incapaz, um pouquinho desconhecido, um pouquinho incompetente, a gente se acomoda. E aí, meio que acabou. Então, eu acho que essa sede que a graduação provocou na gente, acho que nunca vai parar, né? De estar Exatamente. lendo, melhorando, pesquisando, trocando ideias. Eu levo uma coisa pra vida que o meu chefe, meu ex-chefe do estágio, né? A primeira... Luiz, maravilhoso. Seu Luiz, se você estiver assistindo. Seu Luiz, venha, por favor. Pode convidar seu Luiz, ele não vem. Eu acho que uma das primeiras coisas que ele me falou assim que eu me formei foi, tipo, Ariane, não pare de estudar, vai ler história, vai ler outros livros, filosofia, todas as coisas que vêm por trás da arquitetura, porque essa carga mental que a gente tem que ter para criar um projeto é muito maior, porque a gente não tira uma ideia de um ponto só, a gente vem uma mistura de uma mistura de ideias para chegar naquilo. Então acho que o embasamento teórico, mesmo que seja às vezes para muitas pessoas chato, ter que ler textos e textos, então tipo ir atrás de vídeos ou conversas, palestras, essas coisas, é muito necessário. Porque não tem como produzir arquitetura sem isso. A boa notícia é que isso não ocorre apenas no território da erudição, sabe? Você ser arquiteto é fundamentalmente você ter aprendido um jeito diferente de olhar, de ver as coisas. Então, tanto faz ser uma peça do Shakespeare, do ponto de vista, tanto faz, do ponto de vista do seu caráter de input para projeto, quanto uma série de ficção científica, se você gostar, né? Que é o meu caso. Tudo, você se nutre disso tudo. Não é obrigado você estar sempre com um texto chatérrimo de um filósofo. Isso também, mas outras coisas também. Isso é que é bom. E isso é que é uma maldição também, como eu estava dizendo, porque você não desliga nunca. Todo mundo tem a prerrogativa de dizer, sexta-feira, fechei o escritório, agora eu sou outra pessoa. Nós não temos isso. E mesmo nas férias, né? A gente sai para algum local diferente, a gente fica olhando piso, parede, teto, discretamente. Aí bate assim para ver se é madeira ou concreto, sem querer, né? Pega um pouquinho, eu passo muita unha nas plantas para ver se é planta de verdade ou se é planta de plástico. Ou então, durante a noite, vou dormir. Não, pego o celular. Se eu me meter no Pinterest, me perco, não volto mais. Não pode. Isso deve estar catalogado como doença em algum compêndio de medicina. Se a gente for procurar, vai achar. Né? Eu acho que é legal essa parte que o nosso lazer e o nosso trabalho tem um limite muito tênue, né? E apesar de um dia ou outro isso ser cansativo, eu acredito que é muito mais um privilégio
do que Sim. um fardo, né? Porque muitas vezes é uma aula de campo que você ministra, que você participa, é uma exposição, enfim, várias coisas assim que você precisa ir visitar um cliente, aí você encontra uma nova tecnologia, um novo material, vai visitar um amigo, assim, nossa, o que tu tá fazendo? Que interessante, me conta mais. E é muito bom de fazer, né? Esse é um dos problemas, porque é tão bom de fazer que você não sabe nem cobrar. Sim, isso é uma dificuldade nossa, É né? porque, Enorme. putz, é tão legal e esse cara ainda vai me pagar para eu fazer isso. Ele nem sabe o prazer que eu tive de desenhar isso aí e ele ainda vai me dar uma grana por isso. Então, eu tenho esse problema também, né? Então, antes de continuar, eu queria mandar aqui um abraço pro pessoal que está interagindo no Facebook. Obrigada, gente. Muito amor para vocês. As amigas também. Muito obrigada. Marido, obrigada. Enfim, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho também. Me mandem perguntas também, porque aí, né, interagir é legal. E aí eu queria que a gente falasse mais rapidamente, assim, sobre essa coisa do curso de arquitetura, que eu acho importante. Porque a Universidade de Indiana, se não me engano, ela fez um estudo que é um dos cursos que mais demanda horas fora da faculdade, sabe? É um curso que é dos mais cansativos, que mais exige noites mal dormidas, assim. Eu queria muito aproveitar que tem o Raoni, que tá na faculdade ainda, a gente que acabou de sair, e a Karin também, que é professora. Porque eu acho que, assim, uma visão pessoal, tem muito isso, a gente é muito exigido dentro da faculdade, sim, é verdade. Mas eu acho que existe muita coisa da falta de gestão de tempo por falta dos alunos. Existe muita coisa do corpo mole. Isso eu estou falando como aluna, que eu acabei de deixar de ser, vamos dizer assim. Eu vi muito isso nos meus colegas e até em mim, que eu vou fazer a meia-culpa aqui também. Mas tem muito isso. Tem a coisa ser exigido demais, existe sim. Mas também existe isso do aluno, que era o que a gente estava falando aqui antes, que é aquele aluno que acha que sabe tudo e na hora também o negócio não vai muito legal. E é isso. Vai lá, Raoni. Nessa questão é bem, né? Tá lá, todo mundo nota, porque realmente reclamações não faltam. Desde o primeiro semestre é fogo, viu? A primeira coisa que eu notei foi essa questão das reclamações. Eu achava até engraçado, já na metade do curso, pro final, eu via os bichos, né? Os alunos novos reclamando, eu não consigo dormir. Não. Mas, gente, vocês começaram agora. Querendo ou não, vou dizer, vai piorar. Vocês vão realmente virar zumbis, vocês não vão dormir. E no caso, tipo, você tem até situações que a gente, às vezes, tem que escolher entre ir numa aula ou ficar em casa para terminar o projeto. Exato. Eu acho que isso tem outra explicação. Pois é. E aí a gente vê que isso aí não é tão, assim, pode ser evitado algumas vezes, entendeu? Sim. Grande, imensa maioria. Eu entrei no primeiro semestre, minha experiência foi assim, e o pessoal do segundo semestre dizendo, vai ser um terror. Essa professora é assim. Esse professor, olha você, presta atenção. Aí eu... Tá bom. Eu fui essa pessoa. Pois bem, eu e minha amiga, minha amiga Melissa deve estar assistindo agora, um beijo pra ela. A gente, não, Raoni, ela disse pra mim, não, vamos ver como é cada professor, vamos ver como é. A gente tem que ter nossa opinião, vamos ver. Aí você tem razão. Aí a gente foi vendo, quando terminou o semestre, não é assim. Não é assim, não. Não é desse jeito, Cada professor é de um jeito, cada semestre é de um jeito. A gente tem que saber se adequar àquilo ali, ao professor, ao semestre. E tem muita reclamação. Aí quando entrou o pessoal do primeiro semestre, a gente estava no segundo. Vocês e aí eles, fizeram um meu Deus, terrorzinho, né? não. Aí, alguns. Mas alguns chegavam pra mim no primeiro semestre. E aí, como é isso aqui? Como é? Eu, calma. Tu vai montar a tua perspectiva, tu vai montar a tua experiência, tu nem tá fazendo a matéria do cara ainda, calma. Vai aos poucos e tudo. Existiram pessoas muito legais na sua vida, assim, porque eu fui a primeira turma da faculdade, né? A Karina foi minha professora e não existiam turmas antes de mim. Então eu não tive essa visão, vamos dizer assim. Mas eu adorava botar medo. Era tipo assim, uma diversão. Faz às parte, vezes, né? Às vezes nem era essas Coca-Cola toda, mas eu tava lá, tipo, botando terror, assim. Uhum.
E nessa questão do andamento do curso até agora, eu particularmente estou gostando muito. Muito, muito. Não me veria em outro segmento, né? Mas é bem isso, né, gente? Bom, talvez ir ao encontro dessa fala anterior nossa, que a arquitetura é essa efervescência cultural de receber, de produzir, do limite entre o lazer e o trabalho ser tênue. Agora eu vou ser um pouquinho mais... Rigorosa. Rigorosa foi uma boa palavra. No meu entendimento, a gente acaba sendo muito artista na nossa profissão. E isso vai da graduação, vai para o ensino. Eu até estou participando de uns fóruns com professores da tecnologia. E a maioria quer sair da caixa. A gente tem que entrar um pouquinho nessa caixa, porque é tudo muito subjetivo, é tudo muito... cada caso é um caso. E, apesar disso ser muito legal, o mercado exige prazo, preço, legislação e rapidez, né? Então, tem aí um mercado imobiliário, uma técnica. E... Claro, sem esquecer o mundo da arte, né? Então, eu acho que o equilíbrio entre o mercado imobiliário e o de estoque é meio que o nosso desafio de vida, né? E eu acredito realmente que a gente tendo uma rotina, um padrão de trabalho, uma organização, uma gestão de tempo mais eficaz, aprender a trabalhar em equipe, aprender a delegar, porque o arquiteto acaba se sentindo muito rei, né? Tipo assim, eu sou o senhor do conhecimento, então ninguém consegue fazer isso por mim. E isso começa na graduação e se estende por toda a vida profissional. Quando a gente começa a deixar de ser mais artista e passar um pouco mais técnico, eu acho que essas noites viradas, esse sofrimento de pilotar na hora de entregar e falta energia, falta papel... Todos os problemas do mundo acontecem, o cachorro come, já recebi foto com um cachorro com papel na boca. Não, gente. Já... Não, aí pegaram um papel, deram pro cachorro, pegue, aí bateu uma foto e vou mandar pra professora. Isso aí já é malandragem. Que dá pra gente se organizar desde a graduação para ter uma qualidade de vida melhor, né? Assim, pro MEC, a arquitetura são ciências sociais aplicadas. Mas eu acho que no meio do caminho, acho que a definição do laboratório foi muito interessante, quando você nem se enquadra nas exatas, nem nas humanas, nós somos esse meio termo, né? Esse meio do caminho. E como tudo que é tênue, é mais interessante, mas também é mais difícil, né? De conciliar com as outras profissões, com as outras demandas, porque o arquiteto também tem essa mania de viver em guetos de arquitetos. E a gente precisa, por tudo, né? Pelos profissionais envolvidos, pelos clientes. Arquitetos não vão virar clientes, gente, então arranjem amigos de outras áreas. A gente precisa sair um pouco dessa história, né? Do gueto arquitetônico. E eu sou super a favor do mundo artístico. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais padronizado. E, às vezes, o padrão não é ruim, não perde a qualidade, mas... facilita a vida, né? Você produz mais, você entrega no prazo, você otimiza o trabalho, você vai ficar inventando a roda a cada projeto, você não vai chegar, meu Deus, né? Não dá para inventar. Praticidade. Eu acho que, tipo, isso é bem... É amplo, na verdade. Eu acho que depende muito do momento, né? Porque eu, como estudante... Tem uns defeitinhos que eu deixo muita coisa pra cima da hora, eu sei. As meninas, né, a gente sabe que e existem muitos, né? Mas tem alguns momentos que eu acho que é exatamente nisso, de você querer reinventar, né? A gente usa esse termo de reinventar a roda, mas às vezes você quer fazer um projeto tão massa e às vezes você fica esperando, né? Parece que você fica esperando o negócio vir e você, pelo menos, não sei como arquiteto, né? Mas você, como estudante, a gente meio que fica esperando isso acontecer e o tempo vai passando e o prazo das entregas vão chegando e você acaba não fazendo nada ou fazendo uma coisa em cima da hora mesmo, bem mal feita. Se você tivesse feito no começo, talvez seria mais tranquilo. Uma vez a gente conversando com o seu Luiz, né? Uma das conversas da gente... E o seu Luiz tem que aparecer, porque ele a gente tem que fazer uma chamada amado, é porque ele pública. não vem. Mas ele é muito amado aqui. Mas uma vez, eu conversando com ele, eu perguntei, né? Seu Luiz,
você como profissional, tal, como que funciona? Você recebeu ali o projeto, você tem que fazer, sei lá, uma casa, vamos para uma residência mesmo, você tem que fazer a residência, e aí não tá vindo um negócio legal. E aí, o que você faz? Falando a inspiração? Porque até então... Não, mas assim, até eu ter essa conversa com ele, na minha cabeça, tem que vir uma ideia bacana para você começar, né? Eu questionei ele, pegou e falou, Ricardo, nunca vem. Nunca vem. Você começa, você vai desenhando e você vai tendo ideias ali, soluções, às vezes só as soluções, né, daquele ambiente, da circulação e tudo, aquilo por si só vai se formando, vai fazendo uma forma e você acabou fazendo um projeto muito bacana. Só que você tem que ter a responsabilidade, até usar essa palavra, a responsabilidade profissional, de você saber que você é um profissional capacitado para fazer aquilo. Então, se o cliente chegar ali e pediu aquele projeto e você ficou fazendo hora para entregar, esperando uma inspiração, o cliente ele tem pressa. Ele vai se chatear e vai fazer com qualquer pessoa. E pode pegar um profissional que não seja arquiteto, que não seja capacitado para aquilo e fez um projeto mal feito porque você ficou esperando o momento maravilhoso para fazer um projeto. Eu acho que isso vai muito assim na parte acadêmica para a gente. Pelo menos como estudante, na parte projetual, a gente fica esperando muito isso. E, de outro lado, tem uma questão muito, muito interessante, porque a gente vê isso como estudantes, a gente vê isso nos corredores. Essa reclamação de dizer, eu não aguento mais, eu estou virando à noite, eu não consigo. O fato de você nunca parar, o fato de você trabalhar com criatividade, você se cobra muito e quando você não consegue fazer aquele desenho, aquele projeto muito bem feito, você fica achando que você não tem capacidade, que você não é bom. Eu vou só fazer uma intervenção pequenininha. Eu acho que virou meio que uma modinha, assim. Quanto mais noites eu virei, melhor eu sou, mais competente eu sou. Quanto mais sofrido eu tiver, descabelado, morrendo, com as roupas tudo atrapalhadas. Romantizaram, né, a parada? Muito, assim. Eu acho, assim, isso é um entendimento Sim, eu muito também. meu. É o esforço, né? O Aquela suor. coisa sofrida de olheira. Meu povo, não Pra precisa mim é desorganização. Mas eu acho que é um pouco. Pra mim, é síndrome Maria do Bairro, querendo se passar de vítima. Então, tipo, tô bem mal, então preciso de uma nota melhor. Eu acho que é tudo isso que vocês falaram, sem dúvida que tem essa... Há um certo culto do sacrifício e tal, né? Você atingir o nirvana através do sofrimento. Tem essas coisas. Mas tem um caráter também, que é o seguinte, o projeto, e isso tanto na escola como na vida profissional, é um processo de sedimentação. Assim, ele não é, por natureza, uma coisa ágil. Entende? Por isso que não dá, quando você tem um grande escritório, com uma linha de montagem grande e tudo, você, como arquiteto, você se perde no seu papel de gerente. Porque para fazer um projeto é preciso tempo, porque é preciso experimentar, é preciso errar, é preciso refazer, é preciso estar pronto para jogar uma ideia no lixo e começar de novo. A diferença é que quando você é estudante, as ferramentas para fazer isso ainda são insuficientes, né? Então, por exemplo, tem uma hora que você tem que parar e em algum lugar saber que altura tem aquele negócio que seu projeto exige. Como é a solução de instalação hidráulica de... Quando você tem muita experiência e tal, essas perguntas já estão respondidas. Então, fica mais tempo para o artesanato do projeto. Porque as minhas respostas, os meus condicionantes técnicos, eu já tenho. Eles estão ali, ao alcance de uma mão, da minha memória e tal. Quando você é estudante, a cada momento você para buscar uma informação que você ainda não tem. E elas são muitas. Então, eu acho que o processo é esse mesmo. Tem muito disso que todo mundo falou aqui, mas eu não vejo muita alternativa.
serão sempre descabelados, Quando tem cabelo, Estressar, eu não vou ter esse problema. Eu mesmo. estressados, descabelado, nunca vou ficar. atrasados, loucos. Eu não vejo muita alternativa. A boa notícia é que depois melhora, porque você continua fazendo esse processo de sedimentação, mas você tem muita informação. Então sobra mais tempo para a parte boa. A nossa bagagem cultural vai aumentando um pouco. Vai aumentando, né? Exatamente. Tem poucas vantagens de ser velho, quase nenhuma, Não, eu próximo acho de que- zero. Eu acho que a arquitetura... Mas nesse caso específico ajuda. Muito, acho que é melhor, né? Acho que quanto mais tempo de mercado profissional tem, melhor ele é. Ave Maria, o que eu sofri há uns 10 anos, graças a Deus, eu não sofro mais. Exatamente. Quando eu estava terminando de me formar, eu fui a uma reunião que tinha um arquiteto que já era muito famoso, que já era bem mais velho e tal. E ele conversando com uma outra pessoa, eu aqui só corujando a conversa, etc. E ele disse pro amigo, disse, rapaz, depois desse tempo todo, tá cada vez mais fácil. Entende? Então, a criação deixa de ser aquele parto doloroso, sacrificado e passa a ser mais prazeroso. O resto é gerenciamento, é entregar na data, é administrar os desenhos, dominar a legislação, etc. E no começo é o contrário, né? No começo é o No contrário. começo é o contrário. É. Eu fiz meu primeiro PA, residência, e aí eu não sabia como começar, aí fui tentar com as manchas, aí comecei a sala de estar, vamos botar aqui a cozinha perto do nascer do sol, porque é legal um solzinho de manhã, aí a gente vai fazendo as manchas, no caso eu, né? E aí a gente se depara com um monte de coisa, meu Deus, e agora? Isso aqui tá certo, e isso aqui, aí lá vai a professora, caneta vermelha, tá errado, eu bota isso tenho aqui uma pra cá, dúvida. bota isso aqui pra cá. A caneta vermelha é traumatizante, gente? É, Demais. Sério? Demais. usem outra cor. Verde. Meu professor disse que desenha desapego. O Felipe. Isso, disse também que já desenha me desapego. falaram isso. Então eu levo isso aqui. Não, desenho desapego. Porque Pode riscar, pode riscar. É uma coisa que a gente faz aquele desenho tão minucioso, um traçado, principalmente se for no começo, às vezes, muitas vezes é desenho à mão ainda, né? Isso. Então a gente faz aquilo, troca lapiseira, 03, 05, o que for. Aí chega o professor e o professor, tá tudo errado. Mas Começa se for a de verde, riscar. melhora? Eu acho que não importa a caneta. Não. Qualquer risco. É a intenção. Eu acho que o que Qualquer mais risco. dói é a intensidade que ele risca. Se for um lápis ainda é pior, porque fica aquele chão grossãozão assim, bem em cima das paredes. Ele demonstra o desprezo na intensidade. Na intensidade. Do grafite. Mas é Também tá pior. inerente à arquitetura, né? Gente, eu acho que assim, né, nessa linha que o Ricardo falou sobre a sedimentação, eu acho que é por isso que foi tão unânime a gente ser contra o EAD na arquitetura, né? O ensino à distância, por Sim. conta dessa troca, dessa discussão, que é um pedacinho de cada vez. E também as disciplinas intensivas. Eu noto que tem muito aluno que, se pudesse, se formava em 2, 3 anos. Professor, eu queria fazer cadeiras, né, nas férias, disciplinas intensivas. Claro que você vai conseguir ler, escrever, fazer um projeto, mas eu acho que o processo de fazer e errar, de refazer, de trocar com um colega, de ir numa exposição e voltar para melhorar o projeto, ir numa viagem e melhorar o projeto, né? Assistir um filme e melhorar o projeto, vai dando essa bagagem cultural que o Ricardo falou, né? Esse chão mais rígido, mais firme. Eu desconfio muito, assim, dos precoces, sabe? Em arquitetura. Eu fiz a Arquitetura leva tempo. Eu fiz a minha graduação em 6 anos e meio. E eu não me arrependo, porque eu sempre fui estagiando e fazendo menos cadeiras e tal. E tem um aluno que está terminando em 4 anos, mas fazendo 8, 9 disciplinas por semestre. Eu, assim, no meu entendimento, né, não é a melhor opção. Eu acho que você consegue fazer, tipo, um tear, né, de conhecimento, vai tecendo mesmo e vai fazendo uma colcha, um patchwork, assim, mais consolidado. Hoje tudo tá ficando mais rápido, né? Tudo é muito rápido. Tudo é aqui agora, nas pressas. Eu quero aqui na minha mão. Então, não é assim.
Por mais piegas que seja essa frase que eu vou dizer, ela é verdadeira. Assim. A matéria-prima da arquitetura é a vida mesmo. Por isso que não há precocidade, é preciso viver, experimentar, para que aquilo vire projeto. Então, leva tempo. Leva tempo. Às vezes, esse tempo não é um tempo medido pelo relógio, mas é um tempo espiritual, vamos dizer assim. Né? É preciso que você envelheça na cabeça antes de envelhecer no corpo. Né? E tem outra frase muito antipática que eu evito de dizer, mas não evito não, eu sempre dou um jeito de dizer. Não é uma profissão que admita mediocridade intelectual. Você pode ser um ótimo cirurgião, um neurocirurgião, e você ser uma besta quadrada. Você ser um sujeito primário, do ponto de vista intelectual. Mas você não pode ser um bom arquiteto e ser uma pessoa primária e medíocre intelectualmente. Né? Você pode ser um arquiteto, mas não será um bom arquiteto. Né? Então, tudo leva tempo. Tudo leva tempo, porque criar uma alma de arquiteto é algo que precisa ser trabalhado. Então, gente, nosso tempo já está quase, né? A gente vai falando e aí vai indo. Mas o pessoal do Facebook tem aqui o Jefferson dizendo que concorda com a Karina, né? Que essa coisa de estar dentro da caixa, né? Que às vezes essa coisa da imaginação pode atrapalhar tudo. O Tiago mandou uma pergunta para o Muratori perguntando como o ensino superior pode ajudar o aluno a ter essa visão mais ampla, né? Que tu tá falando, essa coisa de porque ele até diz aqui, porque a referência de projeto quando a gente está dentro da faculdade é só projeto, que é uma coisa que a gente tenta ampliar até no projeto Batente no nosso site. A gente sempre fala de arte e design, porque acho que referência de projeto é mais do que isso, é mais amplo do que isso. E aí, emendando, eu queria que o senhor e a Karine dessem assim, as dicas, né, já que o tempo está curto, para os próximos arquitetos, né, para quem está querendo entrar, para quem está no meio e para quem está saindo aí. Certo. Em relação à pergunta dele, eu acho que o ambiente universitário, mesmo nas faculdades de arquitetura, onde as referências são quase sempre de projeto, né? Mas cada projeto é uma coleção de significados. Aquele projeto não são aquelas paredes ou aço ou vidro. Todo projeto tem a sua biografia, né? E eu acho, no meu caso, por exemplo, como eu entrei na faculdade nos anos 80, a gente estava saindo de um processo de ditadura. Então, a minha adolescência foi uma adolescência vivida no período militar. Quando eu cheguei na universidade, o país estava iniciando a sua redemocratização. E o que eu vi ali me fascinou, porque eu não via aquilo no curso secundário. Então, por isso que eu digo, a maneira de ver, o jeito novo de ver é o grande legado do ensino superior. E a importância de tudo que não é aula. O corredor, a cantina. Isso é absurdamente importante. Né? Falar muito sobre isso. Com os colegas, inclusive. Né? Não precisa ter um arquiteto experiente falando sobre arquitetura. Né? E em relação a essa questão da dica e tudo, normalmente, numa palestra ou numa conversa como essa, assim, qual é o seu conselho para... Né? Então, o meu conselho é esse. Não aceite conselhos. Ai, maravilhoso. Melhor pessoa. E eu vou dizer por quê. Porque nós dissemos aqui no início que a arquitetura tem um leque de possibilidades. Numa dessas possibilidades está você. Sim. O seu DNA, combinando com aquela coisa. Não adianta você ficar brigando com uma coisa que não é da sua natureza. Então, como a profissão tem um leque extraordinário de possibilidades, identifique com alguma brevidade quem é você naquele leque.
E o arquiteto que você será só depende de você. Só depende da precocidade com que você descubra qual daquelas diversas áreas de interesse é você. Então, o conselho não adianta muito, não. Vai se arriscar agora, Karina? É porque eu sou audaciosa. Mas eu concordo, entendo, mas é que eu acho que eu sou um pouquinho mais dentro da caixa. Sobre a graduação, eu acho que o aluno da graduação hoje, ele perdeu um pouco a visão holística, né? Porque, tipo assim, eu acho que quer sair de um arquiteto muito mais tecnólogo, um arquiteto muito mais técnico. Assim, eu sei desenhar. Então, assim, tudo que não for projeto arquitetônico não serve. Tipo assim, nossa, eu estou estudando sociologia, para que eu vou usar isso? 6 cadeiras de história da arquitetura, onde é que eu vou usar? Para quê? Então, eu acho que, assim, o aluno que está dentro da universidade, né, do ambiente universitário, do ambiente acadêmico, entender que a gente não é mero reprodutor de desenho, né? Todo esse arcabouço de teorias serve para dar essa solidez que o Ricardo tanto falou aqui, que é um caminho. E a graduação nunca vai resolver tudo, né? É mais ou menos, né, como o Ricardo também falou. É toda uma bagagem. E vai ter alunos e alunas, assim, tiveram, teoricamente, a mesma oportunidade acadêmica, mas um cumpriu a tabela de entregar o que foi pedido minimamente, e o outro não. Ficou perguntando, entregando coisa, indo para tudo que era seminário, palestra, viagem. Tipo assim, meu Deus, esse menino faz outra coisa, eu não sei estudar. Não, mas ele está bebendo de todas as fontes, né? Então, acho que isso vai fazer a diferença do arquiteto mero reprodutor de desenho e do arquiteto realmente que pensa e que pode escolher, porque a gente só pode escolher também uma dessas 1000 áreas quando a gente tem essa solidez de conteúdo, né? Senão fica uma escolha muito pobre. E, por fim, o meu conselho, que eu falo sempre para os alunos, é que eu acho que a gente se forma e só está começando, né? Então, a gente nunca pode perder essa sede de conhecimento e essa humildade. Porque tem muito, assim, aluno que já chega achando que sabe de tudo, né? No primeiro semestre. Tem outro grupo de colegas que no dia da formatura, pronto, agora eu sou o Senhor semideus. E não, meu Deus, a gente nunca vai saber de tudo, essa é uma certeza que eu tenho. Nunca, todas as áreas da arquitetura. Mas que a gente vai sempre aprender, mas sempre essa sede mesmo de conhecer e essa rede de contatos, porque sempre vai ter um colega que domina uma área, eu domino outra, e até essa rede, né, essa teia de contatos, que faz um profissional sólido. Acho que é até muito responsável dizer, não, isso eu não sei, isso eu não domino, mas eu conheço alguém que sabe. Isso aqui, não, isso aqui eu discuto até com papo, porque isso aqui eu dou conta. Então, assim, se dedicar ao máximo até para poder realmente dizer isso com propriedade, com segurança. Que eu digo que eu quero ter uma vida profissional de pelo menos 50 anos. E se você se queimar no mercado muito rápido, a sua vida vai ser muito curta, né, profissionalmente falando. A gente sabia que esse papo ia se estender mais do horário, a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Sim. Porque não tinha como, né? Arquitetos e estudantes conversando juntos. Arquiteto já tem a fama de falar muito, né? Que a gente não para de conversar, nem bebendo a gente não para de conversar, então... Mas, assim, agradecer, a gente já tem que finalizar, né? Assim, muito obrigada, gente, muito obrigada. Pra gente é muito importante esse pontapé que a gente está dando agora, esse novo passo aqui na rádio. A gente pretende trazer cada vez mais, assim, pessoas tão ótimas quanto vocês e fazer programas tão legais como a gente achou que esse hoje, porque a gente está muito feliz. Muito obrigada. Ariane, quer falar? Eu quero só agradecer realmente a presença de todos. Eu acho que esse papo de agora foi enriquecedor, tanto para mim, eu acho que para todos que estão assistindo. E porque a visão de arquitetura, ela muda com a vivência que você tem do mundo. Então, acho que isso é muito importante, você conversar com outras pessoas. Queria falar só umas coisinhas aqui. Deixa eu cortar aqui pra mim. Deixa eu deixar de virar a Ariane. Deixa eu virar Ricardo. Pronto, agora eu virei Ricardo. Porque eu queria que o Raoni falasse também rapidinho, porque o Raoni, ele colaborou com a gente no Batente já com o tema Planejamento Urbano e Arquitetura, Elementos Transformadores do Contexto da Violência Urbana em Fortaleza, né? E o Raoni eu acho interessante porque ele está sempre
querendo fazer alguma coisa. Logo depois que ele participou com essa publicação com a gente, ele já estava em mente de outro trabalho e já falou, Ricardo, a gente vai querer fazer isso aqui. E eu achei isso muito bacana. E a gente precisa de gente assim no batente, né? Acho que é uma das maiores lutas, é que a gente fica assim nos corredores, bora gente, bora colaborar, vamos produzir alguma coisa, porque você só fica aqui na faculdade, às vezes você só faz aquilo que aquela disciplina quer, mas exatamente, a arquitetura tem um leque, então você quer fazer sobre várias outras coisas. A gente teve ontem uma colaboração do Anderson Crush, né? Uma palavra em inglês que eu sei chinesa, né? do Anderson Crush, que ele fez uma comparação muito bacana com as características da arquitetura chinesa e jogos. A gente viu assim aquela matéria e disse, caraca, que massa. Então eu queria que o Raoni falasse um pouquinho disso e ele incentivasse. Na verdade, a gente quer que você venda o nosso peixe e faça a galera colaborar também. Pode ser? A questão que a Karina falou, né? Humildade. Eu acho que isso é fundamental, é imprescindível para um estudante de arquitetura que está começando agora, principalmente. E ao longo do curso, ao longo da vida, ao longo da carreira, até o final dos tempos. Então, humildade é imprescindível. É aquela questão, só sei que nada sei. Você está sendo humilde em relação ao saber. Quanto mais você aprende, mais coisa você descobre que não sabe. E é isso que faz o estudante um arquiteto e uma pessoa, acima de tudo. E eu ando fazendo isso e procurando vocês e colocando escrevendo e sempre correndo atrás, porque a arquitetura não é só isso aí, entendeu? Não é só o projetinho, não é só o desenho, não é só a decoração. A arquitetura é muito mais do que isso. É pessoas. A arquitetura são pessoas. E pessoas, vocês já sabem, são complexas. Então a gente tem que saber um pouco de tudo. É por isso que... né, meu filho gente... graduado em filosofia, né? Então, gente, que vocês estão escutando e assistindo, por favor, vamos colaborar com esse projeto que é maravilhoso. É maravilhoso. E vamos quando estreitar laços. Tudo, exatamente. Gostei. E quando eu descobri vocês, caramba, que é isso? Projeto Batente? O que é? Eu perguntei até pra Tina no corredor, como é? Como é que acontece? Aí, não é isso, a gente quer influenciar vocês pra vocês mandarem também, alimentem, bora, manda. E caramba, que massa, uma oportunidade pra gente, né? Não é remunerado, não é nada. Claro. Nem pra gente. Exatamente. Mas aí é que tá, essa curiosidade, essa criatividade nesse mundo, né? Nesse mundo. Me faltou palavras. Curiosidade desse então, mundo. Mas foi ótimo. Muito obrigado. Meu amigo, se por faltou isso. palavra pra você falando desse jeito. Não é, ele só faltou falar a frase da Ariane sobre as pessoas que são complexas. A gente no vídeo... Fala, Ariane. Vai? É porque Faz teu nome. Né? É porque eu acho que tem até aquela... eu acho que é do Shrek, isso. Que pessoas são meio como cebolas, né? Que tiram uma camada, tem outra camada por dentro. Então, tipo, são complexas. Então, a gente tem que ir sempre cavando a camada após camada pra entender o que é que elas querem, o que é que elas precisam. Então, até o que elas não precisam, o que elas não querem, mas tá incluso nisso. Eu acho que é isso. E lembrando Mas que sempre fazem chorar. Nós não somos o último refrigerante do deserto. Então, ninguém aqui é escolhido. Você tem que parar com essa ilusão de eu sou o próximo Oscar Niemeyer. E não tem nada a ver. Até porque refrigerante faz mal. Exato. Então é melhor ser um suquinho geladinho. Ô, gente, é isso, tá ótimo, mas a gente tem que dar fim. Encerrar. A dor da partida é dolorosa. dolorosa. Acho que tem alguns avisinhos que a gente dá. A gente quer agradecer, eu ia fazer que nem na televisão, pra onde que eu olho, pra cá. A gente quer agradecer a todo mundo que ficou agora online com a gente. Muito obrigada, gente. Fernanda, minha musa, Carla, Lara Ferreira, Thiago Fernandes, Gabi Holanda e mais um monte de gente. Prícia, sua linda. Obrigada.
Agradecer também a galera, todos os amigos que ajudaram a gente na divulgação. Não vou nem citar nome de ninguém, porque não tem condições. Era para ter acontecido na semana passada, houve um imprevisto, a gente ficou triste. Aí fizemos aquela brincadeira nos stories. Quem segue a gente nas redes sociais viu. Quem não segue, por favor, adicionem lá, @Projeto Batente. Tem os nossos pessoais aqui, também tem os Instagrams dos nossos convidados hoje, na legenda, assim, em cada fala. E muito obrigado por vocês estarem sempre ajudando a gente. E sempre, foi desde o começo, e estarem junto com a gente aí nesse novo passo. Ter acreditado na nossa ideia, né? Exato, isso é muito Ter bacana. comprado. Na abertura, as fotos, a gente tem que falar que tem fotos do Dieguinho, do Diego Souza e do Santiago Teixeira, que cederam pra gente as fotos para colocar aqui. Fotos de Quixadá, Fortaleza e de Sobral. Fotos deles. Você quer dizer nada? Tchau, gente. Só avisando que a gente vai estar agora toda terça-feira, né? Eu falei no começo, mas pode ter chegado gente depois. A gente vai estar toda terça-feira, a partir das 19h30, aqui pela Rádio Ceará News. E a gente quer agradecer o espaço, a Maiara, a Tainara, ao Marcelo, não é isso? Por estarem cedendo esse espaço para a gente. Não só a gente agradece, mas com certeza a arquitetura também agradece, porque eu acho que isso era acho que já era para ter acontecido há bem mais tempo. Falta a gente conversar, falta a gente se conhecer e falta realmente a gente estreitar laços. Não é isso? Terça-feira que vem a gente vai ter aqui o Ale Matos e o George Lins com a próxima pauta, que vai ser sobre identidade arquitetônica cearense. Então a gente já está logo fazendo o convite. E muito obrigado, Raoni, por ter vindo, mesmo sem saber o endereço. Muito obrigado pela participação. Karina, muito obrigado pela participação e pela amizade de sempre. Você é maravilhosa. O convite, eu sempre fiquei muito feliz. Obrigada, Karina. Muratori, muito obrigado pela compreensão que a gente convidou. O Ricardo muito em cima. E super simpático, super atencioso. A gente não se conhecia, isso foi maravilhoso. Muito obrigado e a gente espera ter vocês aqui outras vezes. Então é isso, pessoal. Até terça-feira que vem, 19h30, aqui na Ceará News. Obrigado. Agora, Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Ai, dá um tchauzinho pra cá. Tchau.